Bom, olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que hoje nós iniciamos de forma assim, oficial o estudo, porque no vídeo anterior, no episódio, no estudo anterior, nós fizemos uma apresentação de como a obra, o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente surgiu, do que cada capítulo vai falar, né? Nós deixamos isso de maneira resumida na apresentação do estudo. E agora nós de fato iniciaremos o capítulo 1, repito, do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, um livro que, para quem não acompanhou o episódio anterior, é o segundo livro ali da série Denis na Revista Espírita, série publicada pela editora Celd, que contém os livros, por enquanto, né? O Futuro do Espiritismo, Um Olhar sobre o Tempo Presente e Liberdade e Renovação. Este que nós estudamos aqui foi publicado aqui no Brasil em 2018. E os artigos que deram origem a ele foram escritos por Leon Denis em 1920, 1921 e um artigo em 1926. O capítulo 1, ele foi para a Revista Espírita em setembro de 1920. E ele é intitulado A Juventude e os Anseios por um Mundo Novo. Puxa vida, quando eu li só o título desse capítulo já mexe com a gente, porque a juventude é isso. A gente vai falar muito de juventude, viu? Mas fiquem tranquilos, vocês que eventualmente não são mais jovens, como eu já não sou mais jovem, eu tenho um filho de 16 anos enquanto gravo esse episódio. Talvez quando ele for ao ar, meu filho já esteja com 17, está quase aniversariando. E a gente já passou pela juventude. A juventude é cheia de energia, cheia de disposição. Às vezes tem aquela ideia, né, de transformar o mundo. E essa ideia, em muitos, ela é conservada. E ela entra na fase, digamos, na fase adulta e vai acompanhando até a velhice. Isso é ótimo. Já outros, depois que passa a juventude, começam a, de certa forma, vou usar um termo assim, se acomodar e achar, não, mas era só uma fase, aquilo passou. Cada um se comporta de uma maneira. E Denis vem falar da juventude e os anseios por um mundo novo. Um dia eu ouvi uma frase assim, de que quando a juventude quer alguma coisa, aquilo vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas é como se a sementinha fosse jogada para que tempos depois aquilo viesse de fato à tona. Foi assim em vários momentos da história. A gente vê que presidentes de diversos países, já na juventude, eles demonstravam ali aquela liderança, aquele gosto por liderar, né, pelo assunto, política, por exemplo, e outros mais. Vários cientistas, às vezes na juventude, já ficavam inquietos, incomodados com algumas questões e faziam ali, desde criança, às vezes, os seus laboratórios em casa, feitos com aquilo que se tem, muitas vezes de forma bem precária, enfim. A juventude é um momento interessante que a gente precisa olhar para ela com calma e olhar para os nossos jovens para não tirar deles essa força. Mas Leon Denis vai dizer o seguinte no começo: nas horas conturbadas em que vivemos, repito, 1920, após uma terrível guerra que ceifou milhões de existências e no momento em que, novamente, muitas obras materiais encontram-se ameaçadas e situações que pareciam solidamente estabelecidas começam a tremer em suas bases. Nosso pensamento volta-se ansioso para o além. Buscam-se no Espiritismo as consolações, as certezas e as forças morais que as demais religiões não podem oferecer. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes a guerra que ele cita é a Primeira Guerra Mundial, na época chamada Grande Guerra. Claro que o mundo ele é sempre visitado por guerras, mas chamada Grande Guerra, porque eu até fiz uma pesquisa que antes de eu iniciar esse estudo, ela ceifou entre 20 e 30 milhões de existências, segundo alguns cálculos mais conservadores. Outros cálculos colocam uma quantidade muito maior. Imagine isso.
Então, foi uma coisa na época que abalou o mundo mesmo. Como ele coloca assim, que algumas situações, né, tremem nas bases, de fato. O mundo ficou estarrecido com a capacidade, com a belicosidade, né, das pessoas, das nações. E ele vai falar de horas conturbadas, né? A guerra já tinha acabado. Né? Ele estava aqui, por exemplo, há 1 ano e pouco, 2 anos do fim da Primeira Guerra. E as horas ainda eram conturbadas. Claro, depois de uma guerra mundial, dá aquele alívio, né? Acabou. Mas agora entra o processo de reconstrução. E às vezes o processo de reconstrução, alguns conflitos começam a nascer nesse processo, por questões mal resolvidas da própria guerra. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial e em vários outros momentos da nossa história. Coisas mal resolvidas, algumas novas, digamos, uma nova estrutura, até geopolítica, ela vai causar alguns abalos. Então as horas ficam de fato conturbadas. E Denis coloca isso e eu trago a reflexão para agora. Enquanto eu gravo este episódio, nós vivemos, eu posso afirmar com uma certa segurança, eu gravo isso aqui, não sei quando ele vai ao ar na rádio, assim como no meu canal do YouTube, no dia 23 de janeiro. Vivemos o auge da pandemia. Já iniciamos o processo de vacinação no Brasil e em vários outros países, na primeira dose aqui no Brasil, alguns países já iniciando a segunda dose. Mas os números são os maiores que já tivemos na pandemia do coronavírus. E é bom dizer, porque talvez a pessoa vai acompanhar esse estudo daqui, sei lá, final do século XXI, não sei. E as horas são conturbadas. Recordes e mais recordes de contaminados, de mortes. No Brasil, nós temos aqui um cálculo que é a média diária, já com mais de 1.000 mortos por dia, só de Covid-19, fora as outras complicações que decorrem da pandemia, como problemas econômicos. O que acontece, toda pandemia, toda epidemia gera consequências econômicas graves, desemprego, aumento da desigualdade. E, enfim, as horas são conturbadas. E Denis coloca, então, que muitas pessoas buscavam naquela época, e a gente pode dizer que hoje também, buscam no Espiritismo consolações. Puxa, quantos canais de YouTube, não foi só o meu, mas vários canais no YouTube, surgiram na pandemia, até porque as pessoas incentivavam. E vários palestrantes, vários grupos espíritas, que não faziam lives, que não faziam estudos virtuais, vendo agora a impossibilidade da reunião presencial, optaram ou foram, de certa forma, forçados a ir para esse campo virtual, que é para levar consolo para as pessoas, que é para levar esclarecimento para aqueles que precisam, para aqueles que procuram. Então a gente percebe que muito disso vai ficar depois da pandemia. Muitos convites que me chegam, por exemplo, já vão até para o final do ano, num momento em que a gente já imagina que deve ter tido uma vacinação em massa que nos possibilite a volta. Mas são programas, são quadros, são estudos criados e que permanecerão depois. Porque as pessoas buscaram o mundo virtual, se agradaram dele em alguns aspectos, o que não substitui a importância do encontro presencial, e esses decidiram manter, mesmo depois num quadro aí já de estabilidade ou até de erradicação do vírus. Então buscam no Espiritismo as consolações, as certezas e as forças morais. Detalhe, que as demais religiões não podem oferecer. E aqui muita gente talvez pode dizer assim, mas Denis critica as outras religiões, não é possível e tal. Bom, a gente tem que só fazer um detalhe assim. Se fosse para o Espiritismo ser igual às outras, não faria sentido existir. Então, é claro e óbvio que existe uma diferença entre o Espiritismo, entre o catolicismo, entre o protestantismo, chamado dos evangélicos no Brasil, entre o budismo, entre o islamismo. Se fosse para as religiões serem iguais, não tinha necessidade dessa diferenciação até do nome. Então, Denis é claro
que ele vai trazer aquilo que o Espiritismo tem de diferente, ou de certa forma, aquilo que ele tem e que pode ajudar o outro, porque as outras não têm. E qual que é o ponto? Ele vai dizer aqui, em princípio, o Espiritismo não é contrário às religiões. Porque muita gente pensa, nossa, o Espiritismo veio combater as religiões. Não, não, não. Não veio combater. Kardec chega a dizer que o Espiritismo veio fortalecer as religiões. É diferente. Fortalecer. Denis vem explicar por que ele poderia fortalecer as demais religiões. Porque ele fornece provas da sobrevivência e da manifestação das almas dos mortos. Comprova as consequências indelutáveis dos nossos atos e a existência de uma lei de justiça, bem como de uma inteligência ordenadora do universo. Por este viés, bem que ele poderia completá-las, fecundá-las e torná-las mais vivas. Ou seja, ele poderia fortalecer as demais religiões. Que precisariam abandonar aí os seus rituais? Acredito, opinião pessoal agora, que não. A pessoa poderia ter o ritual que agrada, ter uma cerimônia que satisfaz o gosto do público, que talvez tenha importância simbólica para aqueles religiosos, mas por que não acatar as provas da imortalidade que foram dadas pelo Espiritismo e que nós até estudamos lá no livro Porquê da Vida, no capítulo 8, provas experimentais. Então não é mais eu acho que a vida continua, é eu sei que a vida continua porque o Espiritismo mostrou através das provas. Provas indiscutíveis. Indiscutíveis que eu coloco no sentido de que assim, foram feitas todos os testes, todos os mecanismos para evitar a fraude. Não indiscutível de que a gente não deva discutir. No Espiritismo, a gente deve discutir tudo aquilo que importa. Eu digo tudo aquilo que importa porque tem hora que a gente perde tanto tempo discutindo o que não importa. Ai, quem foi a reencarnação disso? Quem que é Emmanuel? Será que Emmanuel reencarnou? Isso aí, pelo menos para mim, pouco importa. Mas essas questões de mortalidade da alma, de reencarnação, das consequências dos atos, que ora recaem nessa encarnação, ora nas outras. Isso é importante, isso a gente pode e deve discutir. Então a doutrina espírita, nesses momentos difíceis, como este que nós vivemos, e como aquele que Leon Denis viveu na sua época, ele se apresenta como um elemento a mais para levar consolo e esclarecimento. Consolo e esclarecimento que se apoiam em fatos e numa filosofia extremamente forte, poderosa e que, de fato, vai nos explicar as coisas que a gente às vezes não entende e nos dar a força necessária para que a gente consiga superar aquilo que a gente não consegue suportar, na verdade, aquilo que a gente não consegue superar. E nos dar a força para superar aquilo que for passível de superação. Bom, meus amigos, este foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, daremos continuidade no capítulo 1 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, intitulado, repito, A Juventude e os Anseios por um Mundo Novo. Até lá!